Precisamos falar sobre o endividamento que acontece por conta de assunção de inúmeros empréstimos que são descontados principalmente direto na folha de pagamento quanto na própria conta corrente. Vamos falar primeiro sobre os empréstimos consignados, que são aqueles tipos de créditos cujos quais os débitos são feitos diretamente de uma margem consignável prevista na folha de pagamento. Existe uma lei, a lei número 10.820 de 2003, que ela regula justamente a questão dos empréstimos consignados. Nesta lei, há a previsão clara e expressa de que o máximo que as instituições financeiras elas podem cobrar, que elas podem descontar diretamente da folha de pagamento, é o percentual de 30%. Ou seja, existem hipóteses que também os particulares podem assumir alguns tipos de empréstimos consignados, óbvio que em uma margem, em uma taxa de juros muito maior do que os funcionários públicos, aposentados e pensionistas pelo INSS. Acontece que nem todas as carreiras são iguais e nem todas as carreiras possuem determinadas seguranças, como a regra geral que dispõe a referida lei que prevê uma margem consignável de até 30%. Questões muito comuns são de servidores públicos, que em determinados estados ou municípios possuem uma margem consignável maior. Por exemplo, no âmbito dos servidores públicos estaduais do estado de São Paulo, os servidores públicos eles possuem uma margem consignável de 35% sobre os seus vencimentos líquidos. Já os militares, eles possuem uma margem consignável de até 70% dos vencimentos líquidos. Então, é uma situação que nós temos que sempre observar o caso a caso, conforme eu disse no meu vídeo acerca das revisões de contratos bancários no geral. Temos que sempre verificar o caso a caso. Caso o sujeito esteja com a sua subsistência comprometida, nós podemos sim pedirmos a revisão, a limitação destes descontos. Principalmente se estes descontos de empréstimos consignados estiverem acumulados também com outros descontos de natureza não consignada, como por exemplo empréstimos no geral cujo débito é feito diretamente na conta corrente. Acontece que existe uma certa pegadinha por parte das instituições financeiras que elas fazem o seguinte: elas fazem o limite do empréstimo consignado e o acima do limite eles oferecem produtos para serem debitados diretamente na conta corrente. Só que a situação curiosa é que o valor que vai ser debitado diretamente na conta corrente, ele já fica aprovisionado para quando o servidor público, funcionário público, ou pensionista militar ou do INSS, vai receber o seu salário. Então, acontece primeiramente o desconto direto da folha de pagamento por conta do empréstimo consignado e depois acontece o débito em conta. Meus amigos, existem casos de pessoas que estão com a renda 100% comprometida. E eu não estou falando isso forçando a barra, não. Existem pessoas que estão com 100% de sua renda comprometida. E aí eu te pergunto, eu faço a reflexão. Tudo bem, a pessoa ela aceitou o empréstimo consignado, ela aceitou o crédito que foi realizado em sua conta. Mas vamos lá, será que é justo que as instituições financeiras que já possuem o know-how, que já possuem a expertise sobre o que acontecerá se uma pessoa se comprometer em um patamar tão alto de endividamento, será que isso é responsável? Será que isso é uma prática responsável? É por isso que, por conta da nova lei de superendividamentos trazida no Código de Defesa do Consumidor, houve a inclusão de um novo direito do consumidor, que é justamente a possibilidade de que o consumidor ele tenha maiores prerrogativas para repactuar a sua dívida junto às instituições financeiras, bem como obriga as instituições financeiras a praticarem oferecimentos de créditos de forma responsável ao consumidor. Não é lícito mais, depois dessa nova lei de superendividamento, que as instituições financeiras elas ofereçam crédito sabendo que o consumidor ficará endividado. Então, nós temos um importante tema que está sendo julgado no âmbito do STJ, que é o tema 1085, e este tema ele fala justamente sobre isso, sobre a possibilidade de limitar também os descontos que são efetivados em conta corrente no percentual de 30%, tendo em vista que a lei dos empréstimos consignados, a lei 10.820 de 2003,
ela prevê uma situação mais favorável ao consumidor e ela também prevê uma forma de que as instituições financeiras elas pratiquem crédito de forma mais responsável ao consumo. Então, por medida de urgência, seria possível ainda ajuizar estas ações, buscando justamente a limitação tanto dos empréstimos consignados quanto aqueles que são feitos na conta corrente para o limiar de 30%. Então é uma janela única, é uma oportunidade única que as pessoas têm de discutir essa situação, até porque o caso está sendo julgado pelo STJ e existiam alguns precedentes favoráveis aos consumidores. Temos que ser honestos quanto a esse ponto, tendo em vista que a maior parte, a jurisprudência majoritária, era favorável à tese de que o contratado não sai caro e o consumidor endividado ele terá que assumir as suas responsabilidades. Porém, igualmente existe uma norma do Banco Central que diz justamente a possibilidade de se pleitear pelo cancelamento dos débitos em conta. A resolução diz justamente que se o consumidor fizer um requerimento escrito diretamente à sua agência, diretamente à sua instituição financeira, a instituição financeira deverá acatá-lo com o intuito de limitar todos os débitos automáticos feitos em conta. Agora, existem juízes que dão este direito, conferindo liminares, conferindo tutelas de urgência, com o intuito de limitar os descontos feitos em conta corrente, e tem juízes que não dão. Então, novamente, é uma questão que, se trabalhada caso a caso, que se nós conseguirmos comprovar que a pessoa, que o consumidor está passando por necessidades, é sim possível ter uma boa chance de êxito. Então era isso que eu queria dizer hoje para vocês. Espero que tenham gostado da reflexão.